ministro do STF, Alexandre de Moraes, mentiu feio. Se ele continuar fazendo assim, a pouca moral que ainda sobra para o STF vai para a lata do lixo. Ele mentiu e o ministro Celso de Mello arregou feio. Eles estão vendo que o pessoal entendeu a ilegalidade deste inquérito das fake news, o inquérito 4781. O ministro Alexandre de Moraes mentiu publicamente na sua conta do Twitter. Ou seja, o ministro que está investigando, né, as fake news a pedido do Toffoli é ele mesmo produzindo fake news. Que isso? Sobre o próprio inquérito. Vocês percebem a maluquice disso? Olha o tweet que ele colocou. O gabinete do ministro Alexandre de Moraes informa que, diferentemente do que alegado falsamente, foi autorizado a integrar o conhecimento dos autos aos investigados no inquérito, que é pura fake news, ofensas e ameaças aos integrantes do STF, ao Estado de Direito e à democracia. Nós não vimos este inquérito. Este inquérito, os autos dele, não estão disponíveis a ninguém, senhor Alexandre de Moraes. O que é isso? O senhor está de brincadeira com o Brasil? O senhor está assim, simplesmente achando que a gente tem algum problema mental? Isso não é possível. Desde que este inquérito ilegal, porque ele é ilegal, foi aberto, ninguém teve acesso aos autos. O importante que as pessoas que estão assistindo a este vídeo saibam é que este processo não está em processo eletrônico, ele não existe na internet, ele não é um processo, os autos dele não estão na rede para que os advogados possam acessar via online. E agora, em tempo de pandemia, seria o adequado. Este inquérito, dizem as minhas fontes, tem mais de 5.000 páginas, que deve ser tudo print, né? Print de piadinha, chamando o Gilmar Mendes de sapão, chamando o Alexandre de Moraes de cabeça de ovo, chamando o Toffoli de amigo do meu pai, esse tipo, chamando o Celso de Mello de juiz de merda, deve ser esse tipo de coisa que tem naqueles prints lá que supostamente estaríamos subvertendo o Estado de Direito fazendo isso. Mas o processo é físico, não é eletrônico. Bom, tudo bem. E aí, como é que a gente tem acesso? O meu advogado foi lá, peticionou, protocolou lá pessoalmente e não liberaram, não teve acesso. Entendeu? Diz que o ministro de Moraes não dá. Eles receberam o protocolo de pedido, mas ninguém foi intimado, ninguém. A Bia Kicis disse, todo mundo disse isso. E desde o princípio a reclamação era de que ninguém tinha acesso aos autos. Como é que vocês querem, hein, ministro Alexandre de Moraes, que eu vá na Polícia Federal dar depoimento se eu não tenho acesso ao inquérito? Se a própria súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal diz que o pessoal que está sendo acusado, no caso eu, acho que eu sou um acusado, um réu pelo jeito, não sei, tenho que ter acesso aos autos. Você está violando a própria súmula vinculante do STF, Alexandre de Moraes. É chocante isso, entendeu? E assim, colocaram na página do STF a mesma coisa. Ou seja, o STF produzindo fake news à luz do dia e ninguém faz nada. Cadê o PGR, o AGU, o ministro da Justiça, alguém para fazer alguma coisa contra este absurdo que está acontecendo? Em maio de 2019, a Procuradora-Geral da República, então, que era Raquel Dodge, não era o Aras à época, numa DPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, número 472, falou que ela mesma, à época, não tinha acesso aos autos do processo. Disse ela, como os autos do inquérito 4781 não foram remetidos à PGR até o presente momento, não é possível precisar se outras medidas cautelares penais, além das acima mencionadas, foram predeterminadas ao seu bojo. Ainda, aliás, a referida investigação ocorre sob sigilo, de modo que a PGR, mesmo sendo titular exclusiva da ação penal, não tem acesso ao conteúdo, gerando situação inusitada jamais experimentada por este órgão ministerial. Isso já em maio de 2019. Ou seja, mesmo a Raquel Dodge não tinha noção desse negócio. Não tinha conhecimento dos autos. O próprio PGR, depois virou o Aras, o Augusto Aras, ele disse, na mesma DPF também, que não tinha acesso aos autos. Ele falou, o artigo 43 do Regimento Interno do STF não afasta o direito dos defensores de, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova. Continua dizendo, de igual modo, em atenção aos princípios de paridade de armas do contraditório da ampla defesa, há de ser reconhecido aos defensores o direito de, no interesse do representado, etc. Citando o próprio STF.
O STF, desde o início, nunca cedeu os autos do processo e continua não cedendo. E o senhor Alexandre de Moraes mentiu. Você mentiu, Alexandre. Custa admitir isso? Depois, agora, no dia 27 de maio, o Augusto Aras, de novo PGR, disse a mesma coisa, que não tem acesso aos autos. Em razão da necessária adequação do inquérito previsto no artigo tal, apontou-se que hão de ser adotadas as seguintes medidas de conformação procedimental. Franquear ao Ministério Público a constante participação no processo investigativo. Depois cita de novo a mesma questão da súmula vinculante, falando que os acusados têm que ter acesso aos autos, mas o senhor Alexandre de Moraes não dá para ninguém. E fala que deu. Não deu, não liberou. Pior, você quer uma outra coisa? Na mesma DPF 572 que a Dodge tinha colocado lá atrás, quando ela era procuradora da República, o Fachin deu o seu parecer a respeito da DPF e ele também disse que os autos não tinham sido liberados. O Fachin falou, os autos não foi livremente distribuído, reforçando a hipótese de tribunal de exceção, vedada pelo artigo 5º da Constituição, prejudicando a imparcialidade. E cita de novo a súmula vinculante 14, que libera os autos. Você não liberou os autos, Alexandre de Moraes. Isso é um absurdo. Você está mentindo publicamente. Você está mentindo publicamente nesta sua afirmação. A própria Ordem dos Advogados do Brasil, veja a Ordem dos Advogados do Brasil, do Felipe Santa Cruz, pensa só, a OAB, impetrou lá um habeas corpus para que os advogados do ALA, etc., os meus também, tivessem acesso aos autos. A OAB pediu isso, porque também ninguém tinha acesso aos autos e continuamos não tendo. Olha essa matéria da Folha de São Paulo. Veja, a Folha de São Paulo, que é esquerdista, que não concorda, mas eles dizem, veja a matéria que fala, sigilo de inquérito das fake news deixa Procurador-Geral da República, advogados e até ministros dos Supremos no escuro. Apenas policiais têm acesso à íntegra do caso tocado por Alexandre de Moraes. O que é isto? Vocês sabem que existe a lei de abuso de autoridade e na lei de abuso de autoridade fala que negar acesso aos autos da cadeia. Você está vendo o protocolo do meu advogado que colocou lá no Supremo Tribunal Federal para obter os autos. Nós não obtivemos até agora. Alexandre, você mentiu. Você espalhou fake news no próprio processo que acusa as pessoas de fake news e não entrega as acusações e os autos do processo para as pessoas que você disse que fizeram fake news. Você é suspeito, você não poderia estar julgando esse negócio. Primeiro que inquérito é ilegal, tudo é maluco. Quando entraram na minha casa aqui e vieram pegar meu celular, meu computador, não sei o quê, não citava nada, continua citando. O meu palpite é que vocês não têm nada. Vocês não têm nada e estão apostando na especulação para tentar nos incriminar. É uma suposição. Na época que esse inquérito censurou a revista Cruzoé, veja o que o Celso de Mello disse. O ministro Celso de Mello, que é o mais antigo integrante do Supremo, chamou hoje de ilegítima e autocrática a censura. Veja o que o ministro Marco Aurélio de Mello disse a respeito do inquérito ilegal do Alexandre de Moraes e do Toffoli. Outro ministro, Marco Aurélio Mello, classificou a decisão inicial como mordaça. Agora, nessa última decisão do Celso de Mello, em que ele arregou e disse que não vai pedir a apreensão do celular do presidente, nesta mesma decisão, ele fala que é competência exclusiva do Ministério Público investigar e instaurar inquéritos. Não é uma prerrogativa sua, Alexandre de Moraes, fazer essa investigação, nem sua, Dias Toffoli. Vocês não estão de acordo com a lei. Isto é ilegal, pô. E é justamente isso que eu quero falar. O Celso de Mello arregou, voltou atrás. Estava perseguindo o presidente, agora que os Estados Unidos estão fazendo movimentações positivas no sinal do Brasil, etc., o Celso de Mello recua e não quer mais apreender o celular do Bolsonaro. Mas isto, gente, pelo amor de Deus, significa que não é que o STF recuou, significa que eles estão dando um passo estratégico. Agora é hora da gente pressionar ainda mais nas redes. Pressionar que o STF cancele esse inquérito. Dia 10 agora de junho, o STF vai julgar
se continua ou não com esse inquérito, se arquiva ou não. Tem uma ação lá dentro contestando e eles vão ver se vão jogar para plenário, segundo a assessoria do Toffoli, para ver se esse inquérito vai prosperar ou não. O que eu acho que eles vão fazer é pegar esse inquérito e jogar na mão do Procurador-Geral da República para que ele faça o trabalho. Aí ele vai liberar o negócio sai do colo do STF. Mas isso não torna o inquérito legal. Eles teriam que abrir um outro processo, ver se o PGR aceita e etc. Esse seria o procedimento. Não aceitar esse inquérito ilegal depois, tentar lavar esse inquérito dentro da Procuradoria-Geral da República. Isto não pode acontecer e o PGR não poderá aceitar esse negócio. Celso de Mello, que é o arregão, ele arregou publicamente, né? Vocês viram que ele comparou o governo Bolsonaro, comparou o Bolsonaro a Hitler, a ascensão de Hitler ao poder, né? Mas aí todo mundo desceu o porrete nele e disse, não, esta é apenas a minha opinião pessoal, eu estava falando com as pessoas aqui em secreto, não sei o quê. Celso de Mello, né, como o senhor já foi chamado algumas vezes de juiz de merda, né? Escuta, que porcaria é essa? Eu acho que o Toffoli, Celso de Mello, discorda de você. O Toffoli diz que a livre expressão não pode ser uma justificativa para soltar o ódio. Ódio esse que você destilou contra o presidente quando disse, em outras palavras, que o Bolsonaro é nazista. A liberdade de expressão não pode servir à alimentação do ódio, da intolerância, da desinformação. A situação não está fácil. O STF volta de novo ao centro das discussões e é verdade, este inquérito precisa ir para a lata do lixo, que é o lugar que ele merece. Porque toda a sua fundamentação, tudo isto que está ocorrendo, de pedirem depoimento, de virem aqui em casa, de encher o saco, está fundamentado no nada, na ilegalidade. O senhor Alexandre de Moraes e o senhor Toffoli abriram um inquérito ilegal. Isto está claro e não é minha opinião não, a opinião de várias pessoas, inclusive de membros do STF. Então nós iremos fazer todas as representações possíveis, Corte Interamericana de Direitos Humanos, vamos fazer um escândalo no mundo inteiro para tentar derrubar essa medida absurda que afronta a liberdade de expressão, que afronta os direitos fundamentais, que afronta o nosso direito constitucional de falar, o nosso direito divino de nos expressar. Esse povo tem medo das redes, tem medo da opinião. E a gente cresce e cada vez mais está tomando lugar. Preste atenção, apoie este canal, curta este vídeo, compartilhe, comente, aumente o engajamento. Nós temos de crescer cada vez mais. Eu falei, nós temos que bater 1 milhão de inscritos, nós temos que crescer pra caramba. Esses caras estão nos divulgando, colocando matéria no Fantástico, me levaram no Pânico ontem, etc. Nós estamos tomando conta das coisas. Nós estamos falando o que o povo quer ouvir e o povo está nos dando voz. Você está nos dando voz. Você é nosso irmão aqui no canal, você que está dentro dele. Então, se você quiser apoiar, reze por nós. Faça parte do canal, divulgue os vídeos, comente aqui, espalhe isso nas redes sociais. Se você quiser apoiar financeiramente também, o que é muito importante, tem o Apoia-se aqui embaixo, faça parte, dê o que você quiser, dê uma vez, dê duas, dê mensalmente, não interessa. Se você quiser apoiar, apoia, se não quiser também não tem problema. Reze, nós precisamos crescer e nos fortalecer. É isso, meus caros. Eu conto muito com vocês, nós estamos firmes. Eu não vou desistir, não vou me acovardar coisa nenhuma. Eu não vou mudar o meu discurso, porque certos tipos ficam ofendidinhos com piadas e memes. Se não aguenta a brincadeira, se não aguenta a opinião pública, se você não aguenta a discussão, o parlar que vocês gostam tanto, não venha aqui para a internet, que não é lugar de moleque. Forte abraço. Hey Deus! DJ!